Evoé, bem-vindos a mais um pequeno vídeo do canal Babylon Brasil. Hoje nós vamos falar da dissolução do ego, nos concentrar na questão do abismo e em algumas questões que eu discordo do Crowley. E eu deixo claro que este vídeo é a minha visão pessoal sobre as coisas, baseada na minha prática pessoal. Então, eu sempre, como sempre eu falo, não acredite no que eu falo, vá lá e experimente. Se esforce, pratique, pesquise e se torne um pensador livre. Livre do Crowley, livre de mim, livre de qualquer guru, livre de qualquer mestre. Porque a característica principal do homem e da mulher livre é autonomia e liberdade de pensamento, dissolução de qualquer crença e especialmente a prática intensa daquilo que ele vai buscar, tá bom? Todo mundo pensa, é uma crença comum de quem assiste os vídeos, de que o que eu falo, o meu conhecimento, é porque eu estive na UTO. Isso é mentira e é uma ilusão falsa, e perigosa, porque pode levar vocês, né, a se iniciarem na UTO ou em qualquer outra ordem, achando que vão adquirir esses conhecimentos. Ninguém adquire conhecimento em nada se não praticar e se não tiver suas próprias experiências. Os conhecimentos que eu divulgo aqui no vídeo foram alcançados ao longo das minhas práticas e principalmente nos 7 anos em que eu me mantive completamente isolada. Isolada de qualquer ordem, isolada de qualquer pessoa e praticando e alcançando os meus estágios com a orientação do meu sagrado anjo guardião. E só. Ok? Então, se não concordarem com o que eu falo, não joguem no lixo o que eu tô falando. Se quiserem debater a questão, tô aberta para debates, inclusive aqueles que contrariam a minha vontade, ou a minha crença, ou a minha experiência, desde que sejam colocados com educação e com gentileza e venham para o debate aberto e não com artimanhas. Porque aqueles que se utilizam de artimanhas não são dignos da minha atenção. E é isso, tá bom? Nesse vídeo, eu vou ler bastante, porque eu já tinha a ideia do vídeo, mas toda a estrutura e tudo que escrevi esta madrugada. E eu vinha do hospital, hoje estou indo para o hospital novamente, hoje estou bastante cansada, ok? Então, eu vou ler e aí vou debater com vocês. Bom, em relação à questão da dissolução do ego, a primeira pergunta que eu lhe faço: você quer dissolver o seu ego? Pois muito bem, faça-se a sua vontade. Mas então eu lhe pergunto: qual dos seus egos você pretende dissolver? Porque é isso. O ego é um complexo afetivo, onde afetividades
circulam em torno de um centro fenomenológico. E você tem vários egos dentro de você, vários complexos afetivos. E a razão de você se identificar com um deles é porque um deles alcançou uma potência energética superior a todos os outros. Então, ele se sobressai daquela massa de complexos afetivos que você possui. E aí você diz, este sou eu. Esta é a minha identidade. Esta é a minha verdade. E aquilo é apenas um complexo emocional, afetivo, e não aquilo que você é. Mas ok, suponhamos que você me diga, não, mas eu quero dissolver todos. E aí eu lhe pergunto, né? Ok? E qual das doenças mentais você escolhe para alcançar ou para adquirir após dissolver todos os seus complexos afetivos? Dentre elas, as principais são a psicose, na qual o indivíduo, não tendo ego, ele fica completamente sujeitado ao fluxo contínuo do inconsciente. E como ele não tem ego, ele não consegue estruturar absolutamente nada, entender absolutamente nada, compreender absolutamente nada. Ele está escravizado pelo inconsciente e ele sofre angústias e estados terríveis. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade é você se tornar um sociopata. Um sociopata é aquele que tem afetos completamente desequilibrados e sempre tendendo para o excesso. Então, ele é uma pessoa obsessiva. Se um sociopata amar você e tornar você o objeto da sua obsessão, o amor ou o afeto que ele tem por você vai ser tão grande e tão dominador que, se você o frustrar em qualquer um aspecto do ideal que ele faz de você, ele pode te matar. Então, bem-vindo à sociopatia. Mas você pode também optar por ser um psicopata. Um psicopata é aquele que não tem sentimentos, não tem afetos, não tem emoções por absolutamente nada. Ele é completamente frio, completamente calculista. E o único direcionamento dele é caminhar em direção ao poder máximo que ele puder alcançar. E para que ele quer esse poder máximo? Para dominar e para destruir. Porque o psicopata é extremamente cruel e mata sem nenhuma culpa, porque ele não sente culpa, ele não tem afetos. Fora isso, há milhares de outras doenças mentais que você pode escolher. Fique à vontade, vá lá, destrua o seu ego ou os seus egos. Existem 3 tipos de ideia, muitas outras, mas 3 tipos de ideias principais que o Crowley tinha sobre a questão da travessia do abismo, que eu discordo completamente. Eu não sou uma Crowleyanita, eu não sigo Crowley, eu não acho que Crowley tenha sido o grande magista do século.
Eu acho que ele foi o grande marqueteiro do século. E eu concordo com Austin Osman Spare quando ele diz a Crowley que ele é uma fraude. Há uma passagem do Crowley com Austin Osman Spare. Austin Spare, ele abandonou Crowley por não considerá-lo uma pessoa, um magista sério, de verdade. E o Crowley se ressentia imensamente quando era abandonado. O Crowley era extremamente egocêntrico. Então, ele se ressentia muito quando ele era abandonado. E ser abandonado por Spare foi uma grande frustração para o Crowley. Então, o Crowley vivia tentando dominar a mente do Spare, né, e fazê-lo voltar. Numa dessas ocasiões, o Spare estava andando na rua e, de repente, ele observou o Crowley atrás dele, vestido com roupas de árabe e fazendo milhares de gestos e palavras de poder, etc., logo atrás dele. O Spare olhou aquilo, virou-se para o Crowley e falou assim: você não tem vergonha, não? Porque, olha, tá todo mundo te vendo, né? Você tá aí vestido de roupa de árabe, né? Fazendo um monte de gesto aí atrás de mim. Você não se sente ridículo, não? Você não acha que as pessoas estão rindo da sua cara? E seguiu em frente sem falar mais nada. Esse era o Spare. Por isso, eu o considero um dos grandes magistas do século XX. O que eu vou falar a vocês sobre a travessia do abismo e sobre estas questões, como já disse no início do vídeo, são as minhas visões pessoais, não teóricas, mas práticas, porque para mim a prática vem primeiro, a teoria vem depois. Né? Então, o que eu vou falar para vocês é minha experiência prática. E ela é experiência prática pessoal, cada um que adquira a sua. Tá bom? Então, eu não tô falando aqui verdades absolutas, não tô falando dogmas, nada para ninguém seguir. E se alguém ficar como seguidor meu, vai sofrer determinadas surpresas, porque eu não tenho a mínima intenção de ter seguidores e eu não tenho a mínima intenção de formar religiões, ordens ou o que quer que seja. O que eu quero é estar acompanhada por pessoas que pensam livremente, que são autônomas e têm independência. E sim, eu me proponho a auxiliar e orientar sobre tudo o que for necessário a qualquer pessoa, inclusive aos desconhecidos. Oriento com o maior prazer, mas não me torne uma guru, nada poderia me dar mais desgosto, tá? Então vamos lá. Qual a experiência que eu tenho? O ego não se dissolve no abismo. O ego se torna poroso. O ego se torna permeável às realidades e conhecimentos divinos. E por isso, a travessia do abismo propicia uma evolução espiritual fantástica e contínua, com a manutenção integral de todas as suas particularidades psíquicas. A sombra é mantida, o ego é mantido, você vai ser capaz de estruturar uma persona que lhe seja necessário, a consciência é mantida de uma maneira fantástica,
mas tudo está absolutamente transformado. Por quê? Porque com a experiência da travessia do abismo, o ego e todos os seus componentes psíquicos vão perceber, vão finalmente entender que eles são apenas uma ferramenta do divino. Feito um martelo, um prego, uma tesoura, e é isso. E isso não ofende mais o ego ou nenhuma estrutura psíquica. Pelo contrário, o ego fica feliz em poder servir ao divino. Porque após a passagem do abismo, o ego se torna exatamente isso. Um canal de passagem, um lugar de passagem e não de permanência. Então, através de você, a verdade divina passa, o ego vai, e a sua mente, a sua consciência vão estruturar aquilo intelectualmente e produzir um trabalho que possa ser compreendido pelo intelecto humano. Ah, para quê? Para que haja uma possibilidade de alguém se afinar com aquilo. Para que haja uma possibilidade de que você mesmo entenda melhor aquilo. E não para se tornar o grande libertador da humanidade. Esquece isso. Coloca isso lá para trás, bem longe de você. A questão da salvação, o homem precisa ser salvo, o homem isso, é um pobre coitado, isso está lá atrás no cristianismo. O homem não precisa ser salvo, a mulher não precisa ser salvo, o ser humano nasce Deus e vai concretizar esse Deus ou não, conforme a sua própria vontade. E é isso. Ninguém será punido porque não está no caminho espiritual, porque não está evoluindo espiritualmente. Esquece isso. Tá? Esquece mesmo. Descola isso da sua consciência. Não existe salvação. Não existe apocalipse, não existe salvação, não existe punição. Você é uma centelha de Deus, tá? E Deus não é idiota. Ele não vai punir a si mesmo. Uma outra coisa que acontece com a travessia do abismo é que o ego perde o seu medo e as suas ansiedades. Então, ele não oferece mais resistência às verdades divinas que possam vir e que lhe sejam estranhas. Assim como ele não oferece nenhuma resistência à vontade ou à verdade do outro. Ele ouve tudo como uma troca e uma possibilidade de aprendizado. Então, essa é a grande transformação do ego. E outra coisa, essa permeabilidade que o ego adquire não tem nada a ver com mediunidade ou possessão de nenhum tipo. Pois, sendo o ego permeável, essas práticas não serão mais possíveis, a não ser temporariamente, de acordo com o interesse do mago. E é isso, é liberdade absoluta. O ego e as estruturas psíquicas abandonam o egocentrismo. Ele se percebe como apenas mais um componente da criação divina. Aquele grãozinho de areia que você pisa quando você anda, é isso. O ego pode se identificar com isso.
com uma serpente, com um leãozinho, com um gatinho. Não existe diferença. O ego está unido à natureza como um todo. E ele se comporta dessa maneira. Então, ele não acha mais que ele é o grande criador do mundo, que ele é aquele verdadeiramente importante do mundo. Não, é apenas mais um grãozinho de areia, um componente, um ventinho, um raiozinho de sol. E isso traz uma felicidade absurda, um êxtase contínuo, vitaliza você 24 horas por dia. E a sua mente, ela é ativada enormemente, intensificada enormemente. A sua mente se torna apta a fazer conexões nas quais você nunca pensou anteriormente. E quando esse atravessamento divino chegar, como eu falo, imitando Deleuze no atravessamento do pensamento, quando esse atravessamento divino chegar, a sua mente vai de ponto em ponto, você vai vê-la brilhar como se fosse um céu estrelado, cheio de pontinhos. E junto com esse conhecimento divino, vão chegar as fontes, os assuntos, onde você deverá procurar para pesquisar intelectualmente o que está lhe sendo dito. E depois isso será complementado pelo seu sagrado anjo guardião, que lhe trará e lhe apontará os livros e os pensadores que você deverá estudar. Então, minha gente, dissolução do ego é uma fantasia. Não existe. Esse estado do ego, ele é muito bem exemplificado no tarô pela carta da estrela. Observe a imagem da carta da estrela. É exatamente isso que acontece. Cima para baixo, cima para baixo. E não se concentrem apenas em estudar o tarô de Thoth. Quem quer compreender o tarô deve estudar vários tarôs. E tem aqui, eu recomendo o tarô de Paul Foster, que é maravilhoso. E o tarô das noites de tarô, do Jason C. Lotterhand, que é maravilhoso. Explica de uma maneira muito simples, muito generosa e muito doce. Vale muito a pena. Em relação ao demônio Choronzon, que é um grande demônio idolatrado em Telemann, nas estruturas telêmicas. Ele surge historicamente a partir do trabalho enoquiano do Dr. John Dee e Sir Edward Kelly, de quem o Crowley era fãzoca. E Crowley descreve Choronzon como uma personificação das forças do abismo. Como o habitante do abismo. Ora, apenas no nível racional e intelectual isso é uma impossibilidade. Porque uma personificação das forças do abismo significa que características humanas, seres não humanos adquirindo características humanas, ou um ponto de existência personificado.
Isso é uma impossibilidade no abismo, racionalmente falando. Porque no abismo, a criação ainda não existiu. Então, não é possível personificar absolutamente nada. Então, só por aí, eu já nego a crença do Crowley. Há uma cena bastante ridícula do Crowley que diz que no trabalho de Visão e a Voz, que é um livro que eu adoro porque eu considero um livro de arte maravilhoso, com imagens fantásticas, ele diz que nessa experiência dele lá no deserto, junto com seu discípulo Victor Neuberg, não sei pronunciar esse nome, que ele invocou Coronzon e o incorporou. É claro que isso é uma impossibilidade. E a cena ridícula que ele descreve é que ele incorporou Coronzon, colocou Coronzon no triângulo, depois ele diz que incorporou Coronzon, depois ele diz que Coronzon fugiu do triângulo e que aí o Victor teve que ir com um punhal empurrando e ameaçando o Coronzon para dentro do triângulo. Gente, por favor. E no meio ocultista sério, todo mundo sabe e vê claramente que isso é uma fraude do Crowley. É ridícula, é tão tola que chega a me dar desgosto. O Victor Neuberg, o Neuberg, como muitas pessoas falam, ele desmente o Crowley mais adiante numa entrevista. Ele fala o seguinte relato: não houve invocação a Coronzon. O que houve é que se invocou o espírito de um construtor de capatazes da cidade de Ur dos caldeus. E não houve essa batalha dele com punhal empurrando o tal espírito para dentro do triângulo. Crowley ainda complementa com algo mais ridículo em relação a essa atitude. Ele diz que transformou o tal espírito, que ele relata como Coronzon e que o Victor relata como apenas um espírito de um capataz da cidade de Ur, ele transformou aquele espírito numa zebra. E aí pegou a zebra e a vendeu para o zoológico. É sério? É sério, Crowley? Eu me divirto. Desculpem, mas eu me divirto. Existem várias descrições e teorias sobre Coronzon. Eu não concordo com nenhuma delas. Inclusive, eu tinha debates intensos com o que era então secretário do IHQ, secretário internacional do UTO, Marcos Juncker, porque ele acreditava em Coronzon e eu não, né? Então a gente debatia muito essa questão, até que no final eu virei para ele e falei assim: tá bom, quer criar o demônio na sua realidade? Cria, cada um cria o que quer e estabelece seus próprios obstáculos. Eu não vou criar Coronzon. E como eu era orientanda de um cabalista fantástico, que era o Bill Heydrich, eu não tinha esse problema com ele, né? A gente discutia seriamente, sim, e cientificamente o processo. Então, isso era muito bom.
dia, intrigada com essa questão, eu conversei com meu SAG e perguntei se eu poderia ser levada até um ponto onde eu pudesse observar se havia quórums ou não e o que era da arte. E aí ele falou que sim. E aí eu fui levada até aquele ponto, o estado de consciência. E eu fiquei ali, sentadinha e em paz, observando o que acontecia energeticamente ali. E o que eu vi, eu não vi nenhum demônio, claro, e o que eu vi foi que Da'at é um canal de passagem da energia de Rockman. E nesse canal começa a correr a primeiríssima estruturação da energia divina, que é a diferenciação dos opostos. Em Rockman, tá tudo misturado, os opostos não têm embate nenhum, porque tá tudo ali misturado em potência. Mas, quando a energia começa a passar por Da'at, os opostos começam a se diferenciar. Então, qualquer ideia ou pensamento que você tenha é imediatamente rebatido pelo outro, pelo oposto. Então, sim, Da'at é o local da confusão de ideias. Não porque é mal, não porque tem um demônio, não porque você que algo ali queira te destruir, mas porque é o próprio mecanismo do universo. Aquilo tem que acontecer para chegar em Bina, para que Bina ou Babylon possam criar o mundo, porque o mundo é a diferenciação de opostos. No mundo, os opostos estão em atividade. Então, sim, Da'at proporciona uma grande confusão de ideias. E aí eu me sentei calmamente, em silêncio, e observando aquele processo dentro de mim, sem me angustiar em absolutamente nada, porque o meu objetivo era observar o que ocorria. E aí eu vi que eu não conseguia pensar, eu não conseguia tomar nenhuma decisão, que não conseguia ter nenhum desejo, que não conseguia estruturar nenhuma vontade. Fiquei completamente parada, impedida de qualquer ação. Meu ego confuso. Então eu me sentei em paz, em silêncio, e observei. E o que eu observei foi, sim, uma grande confusão de ideias. Porque meu ego ainda não estava permeável. Eu observei aquilo que o evento, o fenômeno do mecanismo do universo provocava em mim, os afetos que me despertavam, e disse apenas a palavra compreendi. Você pode me levar ao estado normal. E o SAG assim o fez. Eu fiz as minhas anotações. Mas é claro que cada pessoa cria seu universo. Isso é fato. As formas de pensamento criam um universo imaginativo. A imaginação, né, cria o mundo. Então, qualquer um pode pensar o que quiser e, como eu disse ao Marco Juncker, estabelecer as facilidades ou os obstáculos que desejar. Se você está tomado pelo arquétipo do herói, aliás, arquétipo do herói não, pelo estereótipo do herói, porque é diferente. Se você está tomado pelo estereótipo do herói, crie os demônios que você quiser.
Vai em frente, eu não tenho nada contra. Tá a fim de viver essa experiência? É porque ela lhe é necessária? Vai em frente, vai em frente. Siga a sua vida, tudo é válido. Mas o meu interesse é observar os fenômenos que ocorrem dentro de mim no meu caminho espiritual. Então, eu não posso trabalhar com criação de fantasias. Eu tenho que colocar a minha consciência para observar o que está lá. E muito entre aspas, porque eu questiono as minhas próprias experiências, graças a Deus. Questiono o tempo todo, ok? A gente tem que observar que toda a árvore da vida e todo o conjunto de conhecimentos ocultistas, alquímicos, etc., estão intrinsecamente ligados à estrutura humana, à sua estrutura física, à sua estrutura emocional, mental, psíquica. Eles são conhecimentos que se propõem a estudar o ser humano, a estudar a si mesmo. Então, a verdadeira palavra da lei, ou frase da lei, que vem lá do século XV, quando começou o esoterismo ocidental, até os dias de hoje, e que nunca perdeu o seu valor, é: conhece-te a ti mesmo. Não está escrito conhece o homem em geral, conheça a humanidade. Não. Conhece-te a ti mesmo. E é isso que eu faço. Eu busco o conhecimento de mim mesma. Divulgo o meu trabalho? Sim. Tá ali um exemplo? Sim. Mas você pode ter uma trajetória completamente diferente da minha e isso tá muito legal. Isso tá muito bem feito. Parabéns. Se algum magista ou guru chega para você e diz: ó, isso aí, essa tua experiência está completamente errada, foge completamente dos padrões, ele está enganando ou está enganado, porque não existe padrão na via espiritual. Cada ser humano tem seu próprio Deus, tem seu próprio sagrado anjo guardião e tem o seu próprio caminho. Então, somos todos diferenciados em relação à nossa estrutura e às nossas experiências. Então, não existe padrão. Esquece isso. Quanto ao Crowley, ou ele estava enganado ou enganando. Tirem as suas conclusões. Porque Crowley era um exímio conhecedor da Cabala e da Árvore da Vida. Concluam, então, daí, se ele estava enganado ou enganando. Muitos magistas e grandes ocultistas, inclusive dentro de Telemann, alegam que Crowley criou esse mito de Coronson para reforçar a sua própria lenda pessoal como o herói que enfrentou Coronson e muitas outras coisas. E é isso. Outra questão que eu questiono muitíssimo: depositar o sangue na taça de balão. Crowley diz assim: você deposita seu sangue na taça e seu ego se dissolve. Lá vem ele com essa porra dessa dissolução do ego. Justo ele que foi sempre um egocêntrico. Ai, gente, pelo amor de Deus.
Eu vou falar um pouquinho dessa questão, um pouquinho de Babylon, mas mais adiante eu já estou preparando um vídeo só sobre Babylon, para descolar essa história de Babylon daquilo que ela é, descolar dos conceitos, libertá-la dos conceitos de Crowley. E vocês vão entender por que depois, quando virem o vídeo. Bom, na minha experiência pessoal, prática e teórica, Babylon é a criadora e a mantenedora da vida. E a morte nada mais é do que a outra face da vida, no meu entender. Sua criação da natureza em todos os seus aspectos, absolutamente todos, inclusive humano, é a grande obra espiritual de Babylon. Babylon cria a vida a partir de Bina, e em Bina está a experiência da dor, do fluxo de dor do mundo. E que fluxo é esse? É a dor da limitação de uma energia que é ilimitada. Então, ali em Bina, em Babylon, toda aquela energia que é absolutamente livre, ela e ilimitada, infinita, ela tem que ser comprimida numa forma e se adaptar àquela forma, seguir a disciplina e a estrutura daquela forma. E esse é o fluxo de dor de Bina ou de Babylon. O objetivo dessa limitação é aquilo que já está dito há 300 milhões de anos. Essa energia ilimitada, ou Deus, ou ou divindade, ou o que vocês quiserem chamar, ela precisa vir para a forma para se experimentar e poder, então, evoluir. Adquirir experiência. E é por isso que os gnósticos diziam que dentro do homem estava a centelha divina. Essa centelha divina é essa energia ilimitada que é particularizada, limitada, restrita dentro de você para que você possa existir como Deus e se experimentar. Então, Babylon é essencialmente a criadora do mundo, a mãe das abominações. Por que abominações, gente? Porque ela limita a energia divina. E do ponto de vista do espírito, isso é considerado uma abominação. Do nosso ponto de vista também, pô, Babylon, precisa nos limitar. Então, ela é a mãe das abominações nesse sentido. Depositar o sangue na taça de Babylon não é uma operação que se realiza diretamente no abismo, mas no experimento da vida. O que você vai experimentar no abismo em Bina? Você vai experimentar o fluxo de dor do mundo. E é isso que vai lhe trazer um grande entendimento sobre a vida, sobre o mecanismo de criação, sobre um entendimento amplo de absolutamente tudo. Esse fluxo de dor de Bina, ele não tem uma causa. Também não tem um objetivo. Ele não tem absolutamente nada. Ele é uma dor lancinante, profunda, que atravessa você e que vai permanecer em você até que seu cérebro
tenha alcançado todas as transformações e a sua consciência divina tenha sido alcançada. Não é fácil, porque é uma dor, é um fluxo contínuo. Seu psicanalista não vai saber de onde isso vem, nem para onde isso vai. E não há nenhuma palavra que ele ou qualquer pessoa possa dar a você que possa confortar você. Não há. Você vai acordar de noite, você vai dormir, você vai acordar de noite aos prantos com essa dor, uma dor no seu coração enorme. Enorme. Como se houvesse um redemoinho dentro de você, engolindo absolutamente tudo que você é. O meu psicanalista já começou a perguntar assim, será que você não está tendo algum problema de coração? Será que não é melhor você ir no cardiologista? Ai, meu Deus, é muito difícil. Porque essa dor não vem de absolutamente nenhum lugar e não vai para absolutamente nenhum lugar. Eu fiquei 1 ano ou mais nisso, até que um dia o meu sagrado anjo guardião, na forma daquela que eu chamo Senhora da Floresta, que é uma velhinha que mora sozinha na floresta. Eu construí uma história a respeito desse personagem da minha consciência, chegou até mim e falou, Marisol, abrace essa dor, porque ela vai ser a sua companheira até o fim dos seus dias. E eu imediatamente abracei, integrei, e ela se tornou fonte de inspiração e não mais sofrimento, ok? Então, essa experiência de Babylon, de se unir a absolutamente tudo, é você aceitar todas as experiências da sua vida, dolorosas, benéficas, alegres, infelizes, como sendo um trato entre você e Deus. Ou eu diria melhor, como sendo um acordo entre você e a criadora da vida, que é Babylon. Então, isso é a característica de Babylon, que está descrita como a união com absolutamente tudo, aquela que não recusa absolutamente nada. E se você quer alcançar o estado de Babylon, não adianta nada, vai lá, faz gestinhos, fala palavrinhas e vou pular dentro do abismo. Isso é ridículo. Babylon está aqui em tudo entre nós. Então, o que você tem que fazer é viver com intensidade, intensificar seus afetos e abraçar absolutamente tudo que se apresente, qualquer fenômeno que se apresente na sua vida. Abraçar com resiliência para poder alcançar entendimento. É isso. E ponto. É por isso que Babylon é considerada a grande prostituta, porque ela se une a absolutamente tudo. Mas ela se unir a absolutamente tudo não significa que ela se une, ou melhor dizendo, que ela é uma prostituta, ou no sentido em que humano da prostituição. Babylon não é uma puta, no sentido de quem dá para todo mundo, ou no sentido de quem usa o sexo para ganhar dinheiro. Não, isso não é Babylon.
Crowley já fala em visão e a voz, né? Quando ele teve lá uma visão com Babylon. Fala assim, desespero, desespero, desespero. O que você vai oferecer à grande prostituta? Ela já possui tudo. Você não tem nada para lhe oferecer. Nada. E esse é um grande erro de interpretação, porque muitas mulheres pensam, especialmente as telemitas e aquelas que se auto-intitulam mulheres escarlates, que para se tornarem Babylon, elas têm que dar para todo mundo livremente, conforme o instinto dela desejar, e que ela tem que praticar magia sexual e dar a sua pepeca para o mago, para que ele possa então fazer, né, as suas criações. Eu acho muito engraçado essas coisas. Vocês, por favor, me desculpem eu estar rindo, mas é muito engraçado, porque é muito bobo esse conceito. É simplório, é tacanho. Porque liberdade sexual não tem a ver com quantos homens você transa ou para quem você dá. Liberdade sexual tem a ver com escolha. E essa escolha tem que estar acima do seu instinto sexual. Você tem que ser livre para escolher se você quer ou não transar com aquela pessoa. Libertar a sua consciência do instinto. Isso é ser a mulher escarlate, isso é ser Babylon. Por isso que Babylon, apesar de se unir absolutamente tudo, inclusive a você e a todos, ela permanece como uma virgem intacta. Dá para entender o conceito? Ela é a prostituta que permanece virgem intacta, porque ela é pura energia. E essa pureza de Babylon não pode ser corrompida pela concupiscência humana, pelo instinto sensual humano. Não tem jeito. Ela é um princípio cósmico. Esse negócio que Crowley colou em Babylon, de ser a mulher fatal, a sensual, a sexy, a de formas perfeitas, a vampira que crava seus dentes no pescoço e suga todo o seu sangue, não é Babylon. Como bem me dizia Bill Heydrich, isso é o desejo sexual de Crowley. Ponto. Ele precisava que fosse assim para ele se sentir excitado. Ok, parabéns, siga seu caminho, eu sigo o meu e cada um siga o seu. Ok? Então, atenção, quando a gente tiver o vídeo sobre Babylon, vocês vão entender melhor essa questão de Crowley e o que é Babylon e o que é a Babylon de Crowley, para se libertarem de conceitos e poderem pensar por si mesmos. Muito bem. No século XIX, em Paris, surgiu o que se chama de Clube do Haxixe, que começou num hospital psiquiátrico e depois foi transferido por um hotel de Paris, onde um psiquiatra chamado Jacques-Joseph Moreau reuniu vários intelectuais da época, escritores, pintores, artistas de todo tipo, filósofos, pensadores livres, dentre eles Baudelaire, que escreveu Paraísos Artificiais, baseado nessa experiência que ele teve com esse psiquiatra, Eugène Delacroix, que era pintor, Gérard de Nerval, um autor principal do romantismo francês, Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros e o Conde de Monte Cristo, Victor Hugo, né, conhecido pelo livro Os Miseráveis, e muitos outros intelectuais.
O Crowley, mais tarde, vem se juntar não ao clube do haxixe, mas ao que surgiu após esse experimento científico. Crowley foi expulso da Itália, não tinha para onde ir, foi para a França. Então, esse médico trazia o haxixe do Oriente e o objetivo dele era estudar a psicose. E o haxixe, ele induzia a psicose e causava vários sintomas de loucura, da doença mental. E ele queria observar e compreender melhor o que era a doença mental, o que eram os sintomas da doença mental e, especialmente, o que era a psicose. Então, o fruto desse trabalho científico está escrito num livro chamado Haxixe e Loucura, publicado em 1845, ainda disponível na internet, e que foi escrito por esse médico psiquiatra, Jacques Joseph Moreau, a partir dos experimentos, dos fenômenos que ele observou ali nesse clube do haxixe. Como era um experimento científico, é claro que o clube do haxixe teve o seu princípio e o seu fim. Aí depois, o pessoal ficou tão viciado em haxixe, porque vicia muito, que criou uma sociedade secreta. Foi criada por Théophile Gautier, um expoente do romantismo francês, um hedonista intenso. E essa sociedade secreta era chamada do Clube dos Assassinos, por causa de haxixe, assassinos derivar da palavra haxixe, que ele identificou com haxixe. Então, o Clube dos Assassinos, ele continuou ali seu trabalho com o tal do haxixe. Quais são os principais sintomas que o Moreau adquiriu nessa sua experiência, né, que ele observou? Primeiro, sintomas de psicose, êxtase de felicidade absoluta, dissociação de ideias, separação do corpo e da psique, como se o corpo tivesse deixado de existir, tivesse morrido, e o indivíduo tem a sensação de existir em espírito puro. Êxtase erótico, alterações intensas e objetivas, delirantemente, de espaço e de tempo, diminuição da vontade. E uma coisa muito interessante para nós, a maioria dos membros desse experimento, do clube do haxixe, eles tinham uma fase de êxtase muito legal, papapá. Depois lhe aparecia um demônio tenebroso, acompanhado de outros demônios. E eles entravam em estado de pânico. O que esse demônio fazia? O demônio sempre fazia a mesma coisa. Cortava a cabeça deles e comia a cabeça deles. Então, eles entravam em estado de pânico, tentavam se jogar pela janela, tentavam se matar e tinham que ser contidos pelos médicos e auxiliares observadores do fenômeno. Então, a gente vai ver que Crowley era um adepto do haxixe. E ele era um viciado em haxixe. Nunca conseguiu se livrar desse vício e do vício de milhares de outras drogas que ele experimentou. Por que o haxixe era importante para o Crowley? Porque um dos aspectos e dos efeitos do haxixe é aumentar, primeiro, produzir visões alucinógenas e aumentar a criatividade e a capacidade de escrita
era intensificada a partir dessa criatividade. É por isso que você vê vários escritores, Dumas, Baudelaire, Victor Hugo, buscando haxixe e se viciando em haxixe. A maioria das obras desses autores, obras maravilhosas, são feitas a partir do haxixe. E com Crowley isso não foi diferente. Então, essa experiência do haxixe, do demônio que surge e corta a cabeça, é uma das bases dos fenômenos alucinógenos dos quais Crowley tirou o mito de Coronson. Em Liberhet, que é um liber que ele dedica a Babylon, que as pessoas dizem que explica a experiência de Babylon, é um liber de haxixe, de uma alucinação do haxixe. Então, vocês vão ver lá, seu corpo não existirá, seus ossos embranquecerão, o pó o seu corpo será reduzido ao pó, os anjos então virão e transportarão aquilo num pano, um lenço, sei lá, lençol, e você será transportado, né, pelo abismo, sem risco de Coronson, etc. e tal. Isso é a experiência de dissociação de corpo e psique, que dá a experiência de um espírito livre, que é provocado, é um sintoma do uso de haxixe. Um outro livro que foi escrito pelo Crowley, que eu acho maravilhoso, porque é um livro de arte lindo, né? E tem coisas muito bonitas ali, mas que é uma experiência pura de haxixe, é o Visão e a Voz, que o Crowley considerava o seu segundo livro de maior importância. Primeiro ele achava que era o Livro da Lei, e primeiro e segundo o Visão e a Voz, porque o Crowley achava que ele era o autor do Livro da Lei. E não é verdade. Ele foi apenas o escriba do Livro da Lei. O Livro da Lei é uma revelação cósmica. I Was não é o Sagrado Anjo Guardião de Crowley. I Was é o ministro de Harpocrates, o senhor do Aion. Não tem nada a ver com Crowley. Crowley foi o escriba do Livro da Lei. E aí nós conversaremos isso muito adiante, quando eu for falar do ato de recebimento do Livro da Lei. O Crowley, ele escreveu vários textos sobre o haxixe, e nesses textos está incluído a sua angústia para se libertar desta droga específica. E existem outros escritos sobre a angústia dele para se livrar de outras e outras e outras drogas. Então, é dito que Crowley, em Telemann, na OTO especificamente, se passa muito a mão na cabeça do Crowley para se dizer, coitadinho, ele era viciado em ópio, morfina, porque ele tinha asma. E isso era usado na época para curar asma. Não. Desde muito, muito jovem, havia 3 lemas específicos em sua vida. E é bom ler as várias biografias do Crowley. Primeiro lema: bebida alcoólica. Beber muito. Segundo lema: usar drogas. Atingir estados psicodélicos. Terceiro lema: fazer muito sexo. Sexo de todo tipo. Então, eu não estou aqui para apontar o dedo para o Crowley e dizer o que ele foi ou não. Mas é bom que eu fale,
né, o que eu leio e o que eu penso, porque eu acho que é necessário descolar Crowley do livro da lei e descolar Crowley do sentido de liberdade, para que você, individualmente, possa ler o livro da lei e chegar às suas conclusões próprias, descolando a mente do Crowley, da mente do Crowley. Por exemplo, no livro da lei, capítulo 3, o Senhor do Éon nos diz: este livro deverá ser traduzido para todas as línguas, mas sempre com o original na escrita da besta, pois na forma casual das letras e suas posições de uma para outra, nisso estão mistérios que nenhuma besta adivinhará. Que ele não procure tentar, mas um virá após ele, de que lugar eu não digo, que descobrirá a chave de tudo. Então, esta linha traçada é uma chave, então este círculo enquadrado em sua falha é uma chave também, e Abrahadabra será a criança dele, e isso estranhamente. Que ele não vá atrás disso, pois desse modo ele pode cair sozinho. Então, o próprio livro da lei já diz que já prevê a vinda de um avatar que irá esclarecer isto tudo. No livro da lei não está escrito o nome de Aleister Crowley. Aleister Crowley, você é a besta. Aleister Crowley, você é o profeta. Não. O livro da lei é escrito para todos. Crowley foi escriba e todos nós, neste momento, enquanto esse avatar prometido não chega, todos nós somos os profetas da lei. Cada um individualmente no seu próprio caminho e não tentando dominar a massa, tá? Lembrem-se disso. Mas Crowley era besta para a mãe dele, porque ele era uma criança e um jovem tão impossível, tão difícil de gerar e orientar, que a mãe um dia o chamou de besta 666. E aí ele falou, quando leu no livro a besta, sou eu o profeta. Ele é o escriba. A minha mãe, devido à minha liberdade sexual e por ter tido vários companheiros na minha vida, ela me chama de puta, de prostituta. Muitas vezes. Isso significa, então, que eu sou Babylon? Não. Isso significa que a minha mãe estava frustrada com a minha atitude de vida e me chamou desse modo. E ok, isso está dentro do conceito dela e eu não me ofendo com isso. Mas eu não me assumo como Babylon, porque ela me chamava de prostituta. E da mesma forma eu penso em relação ao Crowley. Bom, ele escreveu vários textos sobre a questão do haxixe, sempre usando o nome, o pseudônimo de Oliver Haddo. Oliver Haddo é um pseudônimo que o Crowley assumiu a partir de um livro que fazia uma paródia dele, uma paródia da sua vida e das suas alegadas ou alegados atos mágicos. Esse livro foi escrito por um escritor maravilhoso, Somerset Maugham, que escreveu o livro O Magista em 1908. Crowley, quando viu esse livro, evidentemente ele se identificou. E aí ele começou a perseguir o escritor, alegando que ele tinha feito, que era um plágio, o livro, buscando processá-lo na justiça e tudo mais, mas tudo deu em nada. Então ele passou a escrever seus escritos sobre o haxixe, sobre outras drogas, sob o pseudônimo de Oliver Haddo, que é o personagem principal desse livro
intitulado Magista. Tudo o que eu estou dizendo desmerece o trabalho do Crowley? Não. Eu leio tudo do Crowley, tem todos os livros, biografias e coisas mais. Mas tudo isso que eu disse oferece a vocês a possibilidade de um senso crítico sobre a obra do Crowley. E aí vocês deixam de ser seguidores cegos para lerem a obra dele com seriedade, criticando. Senso crítico não é crítica moral não, tá? Senso crítico é discernir o que para você interessa e o que para você não interessa, o que serve para você e o que não serve para você. E não para ficar seguindo o Crowleyzinho passo a passo, mas o senso crítico serve para que você se torne um pensador livre, possa pensar livremente, mesmo lendo as obras do Crowley. Ok? O Bill Heydrich, ele sempre... Eu tinha visões, é claro, na minha prática, e eu relatava essas visões astrais a ele. E ele sempre me dizia que ter a visão astral de um determinado evento da consciência não significa que a consciência atingiu o estado daquela visão, o estado de consciência elevado daquela visão. Significa que você tem a possibilidade de alcançar aquilo. Mas aquilo não lhe é dado de graça. Toma aí, meu bem. Não. Exige todo um processo, todo um caminho, todo um esforço para alcançar aquilo. Então, visão é uma possibilidade de alcançar um estado de consciência, mas não é o estado de consciência em si. O Bill Heydrich sempre me ensinou isso. Uma outra questão é que o Bill Heydrich me dizia, e que eu amo, utilizo na minha vida o tempo inteiro, ele diz que morrer é fácil. Se manter morto é dificílimo. O que ele está querendo me dizer e nos diz com isso? Ele diz que conseguir a alteração da consciência é moleza. Qualquer droga pode fazer você alcançar isso. Puf! Alterou-se a consciência e você teve as visões. Mas se manter morto, que significa manter aquele estado de consciência ali ao longo da sua vida, exige um esforço hercúleo. Então, eu não sou contra o uso de drogas psicodélicas, cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu sei que essas drogas vão produzir um estado de consciência temporário e sempre ligado à sua subjetividade. Os conteúdos que você possui é o que vai produzir a imagem, né, que é constituída pelo delírio, pela alucinação. Mas quando a droga passar o efeito, você volta ao seu ego normal e a tudo normal em você. Não significa que você atingiu aquele estado de consciência. Para chegar lá, por meios espontâneos e naturais, você vai ter que suar a camisa. E não tem jeito. Ok? Então, era isso que eu queria dizer a vocês. E, por favor, aqueles que tiverem dúvidas, questionamentos, que não concordarem, me escrevam. Tudo isso é uma oportunidade grande para mim,
para trocar ideias, porque trocar ideias aumenta o meu entendimento. Eu sou muito agradecida por isso. Então estejam livres para concordar, discordar, questionar. Por favor, me ajudem, façam isso por mim. Evoé, amores, amo muito vocês. Que o sagrado anjo guardião esteja ativo nas suas vidas. Que seu Deus interno se torne vivo e ativo dentro das consciências de vocês. E é isso que eu lhes desejo. Evoé.